Olá pessoal, amigos e amigas do canal Pro Veritate. Eu sou André Chilano e estamos aqui para mais um vídeo a respeito do final dos tempos. Pedindo a vocês, como sempre, para compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Quem ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, quem está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho, né? Não esquece de ativar o sininho, tem que clicar 2 vezes no sino, tá? Para que seja todas as notificações, não é uma vez só não. Clica em inscrever-se, aí aparece o sino, você clica no sino e aí você escolhe todas ao invés de personalizado, ok? Então, gente, hoje vamos dar continuidade à série do Fim dos Tempos, baseada nos escritos de Maria Valtorta, né? Hoje falaremos sobre o capítulo 11, tá? Então vamos lá, hoje falaremos sobre as duas bestas. Satanás tem seus leais demônios, um imitando Miguel, o outro imitando Gabriel. Jesus diz: eu disse um dia que o eterno invejoso tenta imitar Deus em todas as manifestações divinas de Deus. Deus tem seus arcanjos fiéis, Satanás tem os seus. Miguel, testemunha de Deus, tem um imitador infernal, e também Gabriel, poder de Deus. A primeira besta saindo do mar, que com voz de blasfêmia faz os idiotas proclamarem: quem é como a besta? Corresponde a Miguel. Vencido e ferido por Miguel na batalha entre as hostes de Deus e de Lúcifer no início dos tempos e curados por Satanás, a primeira besta odeia Miguel até a morte e ama Satanás. Se pode falar de amor entre demônios. Melhor dizer que ele está absolutamente sujeito a Satanás. Então ele está dizendo que a primeira besta é um demônio, mas ela vai se manifestar em forma de um poder, né? Ela se manifesta em forma de poder, como se manifestou há 2000 anos atrás, novamente se manifestará. Forte ministro de seu rei amaldiçoado, ele usa sua inteligência para prejudicar a raça humana, a criação de Deus, e para servir seu mestre. Ele exerce um poder sem fim ou medida para persuadir as pessoas a arrancarem de si mesmas meu sinal, que enche de horror os espíritos das trevas. Uma vez que meu sinal foi tirado pelo pecado que tira a graça, o crisma luminoso de seu ser, a besta pode se aproximar das pessoas para levá-las a adorá-la como se fosse um Deus e servi-la em crime. Se as pessoas refletissem a que sujeição se entregam quando esposam o pecado, não pecariam. Mas as pessoas não pensam. Elas olham para o momento fugaz e sua alegria é pior do que Esaú. Trocam sua geração divina por um prato de lentilhas. Não obstante, Satanás não se vale apenas deste violento sedutor da humanidade. Por mais que as pessoas pequenas reflitam, geralmente ainda há muitos que, não por amor, mas por medo do castigo, não querem pecar mortalmente. E então, eis o outro ministro satânico, a segunda besta. Por baixo da roupa de cordeiro, ele tem o espírito de um dragão. Ele é a segunda manifestação de Satanás e corresponde a Gabriel, porque anuncia a besta e é o seu maior poder. É aquele que desmonta sem ser notado e persuade com falsa doçura que é justo seguir os passos da besta. É desnecessário falar do poder político e do mundo. De que maneira você pode atribuir o nome de poder humano à primeira? De maneira que você pode atribuir o nome do poder humano à primeira besta e ciência humana à segunda besta. Enquanto o poder humano por si só produz rebeldes, quando a ciência é meramente humana, ela corrompe sem produzir rebelião e arrasta para a perdição um número incontável de seguidores. Quantos se perdem por orgulho intelectual que os faz desprezar a fé, e quantos matam suas almas com o orgulho que se separa de Deus? Pois embora eu colha no último dia a colheita do mundo, já um ceifeiro está entre vocês. É este espírito do mal que te ceifa e não te transforma em espigas de grãos eternos, mas em feno para as moradas de Satanás. Uma ciência necessária, repetirei 1000 vezes: conhecer a Deus e servi-lo, conhecê-lo em todas as coisas, vê-lo no que acontece e poder distingui-lo do adversário. Então, para não cair na perdição,
Em vez disso, você se preocupa em aumentar seu conhecimento humano em detrimento do conhecimento sobre-humano. Vamos ao item 32. Os 7 flagelos, a Babilônia, a última vinda de Satanás. Jesus diz: os últimos 7 flagelos correspondem aos 7 trovões não descritos. Como sempre, são descrições figurativas em que, no entanto, a realidade não está totalmente excluída. Eu te explico, Maria, o que acho que nelas cabe para te explicar. O primeiro flagelo é a úlcera, ou câncer. Desde os tempos de Moisés, castigo com doenças repulsivas as criaturas que cometem pecados imperdoáveis contra mim. Miriam, irmã de Moisés, teve seu corpo coberto de lepra por ter falado mal de meu servo Moisés. Porque o mesmo e pior ainda não deveria acontecer com aqueles que falam mal de seu Deus? A lepra ou qualquer outra úlcera está se espalhando cada vez mais, porque vocês têm aumentado seus pecados contra Deus e contra a obra maravilhosa de Deus que vocês são. Quando você se afunda na luxúria, você pensa que não está pecando contra Deus? Mas você realmente está, porque cada um de vocês contamina seu próprio corpo, no qual seu espírito habita para receber a mim, o Espírito Supremo. E a que estágio está a luxúria humana, realizada por uma vontade fria e consciente? É melhor não entrar neste abismo de degradação humana asquerosa. Eu te digo, Maria, certos animais costumavam ser chamados de impuros, mas os seres humanos já os superaram e vão superá-los cada vez mais. E se um novo animal pudesse ser feito, cruzando macacos com cobras e com porcos, ainda seria menos impuro do que certas pessoas, cujas aparências são humanas, mas cujo interior é mais indecente e mais repulsivo do que os animais mais imundos. Doenças repulsivas como um sinal de seu vício, sangue nas águas como um símbolo de todo o sangue que você decidiu derramar, incluindo o meu. Fogo do sol para fazer você tentar um avanço das brasas imortais, aguardando os amaldiçoados. Escuridão para deixar você saber que as trevas esperam por aqueles que odeiam a luz. Tudo isso para te fazer pensar e te levar ao arrependimento. Mas não adiantará. Você continuará caindo. Você continuará com suas coalizões com o mal, pavimentando o caminho para os reis do Oriente, em outras palavras, os ajudantes do filho do mal. Parece que meus anjos são os que trazem as pragas. Na realidade, vocês são os únicos. Vocês os desejam e devem obtê-las. Quando vocês mesmos se tornaram dragões e bestas, por terem se casado com o dragão e a besta, vocês separarão de suas entranhas corruptas os seres imundos, os ensinamentos demoníacos absolutos que, fazendo falsos milagres, desviarão os poderosos e os arrastarão para a luta contra Deus. Vocês serão tão pervertidos a ponto de confundir com maravilhas celestiais aquilo que é a intenção do inferno. Maria, agora vou te levar pela mão para te guiar no ponto mais obscuro do livro de João. Os comentaristas do livro de João esgotaram sua inteligência em muitas deduções para explicar a si próprios e às multidões o que pode ser a grande Babilônia, com a visão humana, com a qual os choques devidos a eventos desejados ou ocorridos tiveram algo a ver. Eles deram o nome de Babilônia a muitas coisas. Mas por que eles nunca pensaram que a grande Babilônia é toda a terra? Por acaso a terra não é a grande meretriz, que fornicou com todos os poderes da terra e do inferno? Os habitantes da terra não se prostituíram de corpo e alma para triunfar nos dias terrestres? Sim, é assim. Os crimes da terra têm todos os nomes de blasfêmia, assim como a besta com a qual a terra e seus habitantes se aliaram para triunfar. Os 7 pecados são como um ornamento horrível na cabeça da besta que conduz a terra, e os terráqueos ao pasto do mal, e os 10 chifres, um número metafórico, mostram as infinitas ações infames, feitas para obter, custe o que custar, tudo o que a ganância frenética da besta decreta. Por acaso a terra não está encharcada com o sangue dos mártires? Não está embriagada com este santo licor
que, sendo engolido por sua boca sacrílega, se transformou em uma porção de maldita embriaguez? Na besta que move a terra está a combinação e síntese de todo o mal feito desde Adão em diante, para triunfar no mundo e na carne. Atrai para trás aquele que a adora, se tornarão soberanos de uma hora e de um reinado condenado. Vocês serão soberanos como filhos de Deus, com um reino eterno, mas vocês se tornam soberanos de uma hora e de um reinado condenado, quando adoram Satanás, que nada pode dar a vocês, senão um triunfo fugaz, pago ao custo de uma eternidade de horror. A besta de João, era e não é. No fim do mundo assim será, foi porque realmente existia, não é. Porque eu, Cristo, terei derrotado e enterrado, porque não será mais necessário. Então, para os triunfos do mundo. A terra não está assentada sobre as águas de seus mares, e não as usou para fazer o mal? O que não usou? Povos, nações, raças, fronteiras, economia, comida, expansão. Tudo foi útil para que fornique e realize matanças ilimitadas e traições iscarióticas. Os próprios filhos da terra, alimentados por ela com sangue do pecado, realizarão a vingança de Deus sobre ela, destruindo-se, trazendo a soma total de crimes contra Deus e contra a humanidade ao número completo que exige meu trovejar basta. Naquela hora o sangue dos mártires e dos profetas ferverá novamente, fumegando com uma fragrância agradável até o meu trono, e os torrões da terra que recolheram os gemidos dos mortos por ódio de mim e que receberam seus últimos tremores, dará um grande grito, feito de todos aqueles gemidos sagrados, e os torrões estremecerão com a revolta do pavor, sacudindo as cidades e as casas das pessoas, onde o pecado e assassinato são cometidos, e enchendo-os com uma voz que pede à abóbada do céu por justiça. E haverá justiça, eu virei porque sou fiel e verdadeiro. Virei para dar paz aos fiéis e santo julgamento a todos aqueles que viveram. Virei com meu nome cujo significado só se conhece para mim e cujas letras indicam todos os principais atributos de Deus, de quem sou parte e todo. Escreva, Jesus, grandeza, eternidade, santidade, unidade. Escreva Cristo, caridade, redenção, imensidão, sagacidade, trindade, onipotência. De Deus resumido em nome do Verbo feito carne. E se você pensa assim, faltam alguns atributos, perceba que a justiça está incluída na santidade, porque quem é santo é justo. A realeza está incluída na grandeza. Criar na onipotência. Em meu nome, os louvores a Deus são, portanto, proclamados. Santo nome cujo som esmaga demônios, nome de vida que dá vida, luz, força para aqueles que te amam e invocam. Nome que é uma coroa em minha cabeça como conquistador da besta, e seu profeta que será levado, empurrado, afogado e enterrado no fogo líquido e sem fim, cuja ferocidade cortante é inimaginável para os sentidos humanos. Então será a hora do meu reino na terra. Haverá, portanto, uma trégua dos crimes demoníacos, para dar às pessoas tempo para ouvir as vozes do céu novamente. Assim que a força que desencadeia o horror for expulsa, grandes correntes espirituais virão para baixo como cachoeiras de graça, como rios de águas celestiais para falar palavras de luz. Mas como as pessoas ao longo dos séculos não acolheram as vozes isoladas que falavam do bem, a começar pela voz da palavra, da mesma forma as pessoas serão surdas, sempre surdas, exceto aquelas marcadas com o meu sinal. Meus queridos amigos que desejam seguir-me. Os outros ficarão surdos às vozes de muitos espíritos, às vozes que, com o som de muitas águas, entoarão um novo cântico que guiará as nações para a luz, e sobretudo para mim, a palavra eterna, feito carne. Satanás virá pela última vez e encontrará seguidores nos 4 cantos da terra, e eles serão mais numerosos do que a areia do mar. Mas nessa hora, Maria, chame-a e chame-me com todas as forças do seu espírito. Aqui eu já venho quando uma alma me chama. Junto com o amado que viu da terra a glória do Cordeiro, Filho de Deus, a glória dele e do seu Jesus.
Diga com cada batida do seu coração: venha, Senhor Jesus. Maria Valtorta comenta: ao ditar para mim, Jesus me dá a entender que quando ele diz terra com E maiúsculo, no caso estava em inglês, tá, o E, mas é com T, né? Com T maiúsculo, ele não se refere ao globo de poeira e água, ele se refere a todas as pessoas tomadas como uma união de pessoas. Não sei se eu posso explicar bem. Quando ele diz terra com T maiúsculo, ele quer dizer eu colocarei desta forma entidade corporativa. E quando ele diz terra com um T minúsculo, ele simplesmente quer dizer um planeta feito de torrões, montanhas, água. O primeiro é culpado, o segundo inocente. É por isso que ele pode dizer, sem se contradizer, que o sangue dos mártires se tornou um veneno para a terra, com T maiúsculo, que o bebeu em seus terráqueos, com cólera sacrílega, e o derramou em seus poderes governamentais, com o abuso blasfemo do poder temporal, enquanto o globo terrestre, girando no espaço sideral, respeitosamente bebeu o sangue dos mártires e recebeu amorosamente suas convulsões moribundas, e apresentou ambos ao Eterno, pedindo maternal e compassivo que não deveriam ter sido derramados ou sofridos por nada, e que justiça seja feita a eles. Esse pedaço já foi lido. Os sinais da segunda vinda. Ainda mais sobre o curto período de paz. Durante meu curto governo sobre o mundo, eu serei aquele que reinará, eu e o resto do meu povo. Em outras palavras, os verdadeiros fiéis, aqueles que não renegaram a Cristo e cobriram com o sinal de Cristo a tiara falsa de Satanás. Então os falsos deuses de poder excessivo cairão, assim como as doutrinas indecentes que negam a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Minha igreja, antes que termine a hora do mundo, terá seu triunfo resplandecente. Nada difere na vida do corpo místico daquela que existiu na vida de Cristo. Haverá a hosana na véspera da paixão, a hosana quando as nações, tomadas pelo fascínio da divindade, ajoelham-se diante do Senhor. Então virá a paixão da minha igreja militante e finalmente a glória da ressurreição eterna no céu. Ó bem-aventurança daquele dia, quando as conspirações, retaliações, lutas desta terra de Satanás, da carne, acabarão para sempre. Minha igreja será então composta de verdadeiros cristãos, naquele tempo, no penúltimo dia. Poucos como no início, mas sagrados como no início. A igreja terminará em santidade como começou em santidade. Mentirosos, traidores, idólatras ficarão de fora. Aqueles que no último dia imitarão Judas e venderão suas almas a Satanás, prejudicando o corpo místico de Cristo, neles a besta terá seus substitutos para a sua última guerra. E ai daqueles em Jerusalém do fim dos tempos que se tornarem culpados de tal pecado. Ai daqueles que em Jerusalém explorarão sua autoridade para obter vantagens humanas. Ai daqueles que deixarem seus irmãos e irmãs perecerem e negligenciarem transformar a palavra que lhes confiei em pão para as almas famintas de Deus. Ai deles, entre aqueles que abertamente rejeitam a Deus e aqueles que o rejeitam por suas ações. Eu não farei diferença. E na verdade eu digo a todos vocês, com a tristeza de um fundador sublime, que na última hora 3/4 da minha igreja me renegarão, e terei que cortá-los do tronco da árvore como galhos mortos, infectados por uma lepra impura. É realmente forte, né, o que ele diz aqui. Então vamos parar por aqui, né? Então a mensagem aqui, Jesus fala, né, sobre Jesus fala sobre as duas bestas, né, que são os poderes, o poder político e o poder da ciência, né? E também, aí também entra um pouco do mundo religioso. E a grande meretriz, então,
que no passado foi Jerusalém ou Roma, conforme as interpretações, ela vai se repetir hoje a nível global, com todas as pessoas que se prostituírem com a besta, ou seja, todos aqueles que se deixarem levar pelas seduções da carne, as seduções do mundo, né? Essa é a visão que Jesus tem trazido. No próximo vídeo eu vou explicar melhor, né, qual é o sentido como Jesus interpreta o Apocalipse, como que ele mostra coisas que aconteceram e que virão se repetir, né? Não é errado você dizer que as bestas do passado foram os romanos, né? Foram os imperadores, foi Herodes e tudo mais, né? Assim como o homem da iniquidade, assim como a Babilônia. Mas Jesus fala claramente que isso irá se repetir agora, num escopo mundial. Então aquela visão que eu tinha, que era uma visão parcial, né, já preterista, acontecida, agora eu tenho uma visão mais clara, quando essas profecias elas não acabam ali, elas têm uma conotação num escopo maior, por meio desse apocalipse que eu poderia denominar de apocalipse formal, ou apocalipse vertical. No próximo vídeo eu vou explicar melhor como que eu vou conceituar essa visão apocalíptica em comparação com a visão preterista, futurista, a visão histórica, né, e a visão idealista, que são as 4 visões teológicas hoje a respeito da escatologia. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.